Olha, vários ouvintes, advogados principalmente, entraram em contato com a Band News FM para dizer o seguinte, olha, em meio à pandemia, toda essa crise, mesmo com o que já arrecada, com o que já custa, com o que já tem num fundo monumental de 700, 800 milhões de reais, o Tribunal de Justiça mandou um projeto para a Assembleia Legislativa, porque tem que autorizar e aprovar lá na Alerj, de aumento de taxa judicial. Né, é a taxa que é paga quando você vai para um processo no Tribunal de Justiça. A Gabriela Morgado apurou esse assunto, tem mais informações, ouviu gente desse setor aí. Muitos advogados mandaram mensagens para cá e vão mandar agora também, ou surpresos porque ainda não sabiam, ou também se indignando e se colocando de forma contrária a isso. A Francine Augusto está monitorando o WhatsApp. Gabriela, bom dia para você. O que você conseguiu apurar desse assunto? Bom dia, Rodolfo, Agatha, Pinha, a todos. Pois é, esse aumento ele foi aprovado em 22 de março pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do TJ e ele quer aumentar os valores das taxas judiciárias cobradas em processos de 2% para 3% e dobrar as custas de processos complexos e de valor alto. O que são essas taxas judiciárias e custas judiciais, né? Quem entra com um processo no TJ aqui do Rio tem que pagar uma taxa total que é composta pelas taxas judiciárias e pelas custas judiciais. As taxas judiciárias são porcentagens fixas que são cobradas sobre o valor de um processo. Já as custas são valores determinados para cada tipo de ação, cada tipo de processo, para cobrir os encargos da justiça com a tramitação daquele processo. Então, por exemplo, serviços prestados por distribuidores, por peritos, escrivães e contadores e por fotocópias de documentos. Esse projeto que o TJ apresentou à Alerj determina, por exemplo, um aumento de 2% para 3% na taxa judiciária de ações cíveis comuns com valor inferior a 10 mil salários mínimos. Esse aumento acontece quando não houver tentativa de resolução do conflito em centros de solução consensual de conflitos reconhecidos pelo TJ. Então, por exemplo, casos de divórcio ou de direito do consumidor que poderiam ser resolvidos por consenso, por acordo, e aí as partes resolvem entrar com uma ação sem tentar resolver antes, essa taxa judiciária vai de 2% para 3%. Esse projeto também prevê outros aumentos, né, aumento em outras taxas que já são cobradas pelo TJ, como dobrar, né, as custas de processos com valor superior a 10 mil salários mínimos, disputas que envolvam direito empresarial e arbitragem ou grande volume de dados, crime contra a ordem tributária e econômica e relacionados à lei de licitações, a lavagem de dinheiro e ocultação de bens e a organização criminosas. Esses aumentos eles podem ser apresentados pelo TJ porque os valores cobrados, né, de taxas pelos tribunais de cada estado são determinados pelos próprios estados, pelos tribunais de cada estado, não tem um limite aí fixo estabelecido pelo governo federal. Aqui no Rio, a gente conversou com especialistas, o valor mínimo total dessas taxas de custas mais a taxa judiciária é de R$ 326,01. O teto é de R$ 62.990,10. Segundo, né, esses especialistas com quem a gente conversou, esses valores não são valores tão altos, mas também não são valores baixos quando a gente compara com os tribunais de outros estados. O estado com o maior valor, né, essas custas seria o Piauí e com o menor seria o Distrito Federal. O Rio estaria, então, em valores medianos se a gente for comparar com os tribunais de outros estados. Como você falou, Rodolfo, esse projeto ele tem que ser aprovado pela Alerj, inclusive entrou em regime de urgência na pauta de quarta-feira e recebeu 122 emendas. Muitos deputados se mostraram aí contrários a esse projeto, né, por propor aumentos no meio de uma pandemia, então recebeu 122 emendas. Os deputados estão conversando, inclusive, com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Rio, que também se mostrou contrária a esse projeto, antes de realizar aí uma nova votação para ver se aprova ou não esse projeto. O TJ, né, falou em nota para a gente que esse projeto é para evitar, né, um número grande de processos que poderiam ser evitados com acordos e também para poder colocar maior encargo nas causas mais complexas, né, que consumiriam aí mais recursos do sistema de justiça.
Primeira coisa, perguntar à Assembleia Legislativa por que ela, com tantas prioridades e coisas importantes, colocou essa votação em caráter de urgência. Qual é a urgência? Não entendi. Qual é a urgência? O Tribunal de Justiça, por exemplo, não tem falta de recursos, não precisa de aumento de taxa para absolutamente nada. Número 1, né? Perguntar à Alerj. Número 2, o Tribunal de Justiça está alegando o seguinte: eu estou aumentando taxa de 2% para 3% em causas cíveis que a pessoa não quiser consenso, não quiser mediação de conflito, não quiser, de alguma forma, tentar chegar a uma solução sem litigar, né? Sem seguir para o tribunal numa ação, né? Porque aí acaba lotando, vamos dizer assim, o tribunal. Ora, eu entendo, por um lado, porque você está tentando desestimular a judicialização, mas por outro, cara, tem gente que realmente quer o tempo inteiro ficar litigando por tudo e tal. Mas, por outro lado, pode ter gente que não quer, num divórcio, no direito do consumidor, não tá afim de consenso, não tá afim, tentou, etc, não tá afim, vai direto pra justiça. Ou não quer mesmo, olha, tô indignado como consumidor, não quero conversa, vamos pro pau, vamos pra justiça, e ponto final, tem que se respeitar. Se o tribunal tivesse assim, ó, estamos aumentando para isso e diminuindo nisso, você poderia até entender, falar, ó, eles estão aumentando aqui para desestimular, mas estão diminuindo para esses. Agora, se você só tem aumento de taxa, se você só está aumentando taxa, no caso de 2% para 3% aqui, e a outra informação também é de que há o dobro agora de taxa para quem entrar em outras ações, como, por exemplo, em causas de mais de 10 mil salários mínimos e outras causas aí, acho que do mundo empresarial e por aí vai, dobrando taxa ali. O que o Tribunal de Justiça está alegando, mandou nota para cá? Que com a pandemia eles tiveram um aumento de casos na Justiça do Rio de pessoas que acabam ajuizando ações de forma gratuita, não pagam absolutamente nada. Ou seja, quem comprova que não tem renda, quem vai através de defensoria pública, quem está desempregado e comprova isso, essas pessoas elas não pagam as taxas, nem esse mínimo de 300 e tantos reais, 362 reais. E que esse número aumentou com a pandemia. Ok. Mas por que aumentar a taxa do outro lado? Ah, porque diminuiu a nossa arrecadação? Ora bolas! O Tribunal de Justiça, por acaso, é pobrinho? Tá faltando recurso? O que o Tribunal de Justiça do Rio entregou durante a pandemia? De redução de benefícios, de privilégios, de gastos, de custas, de quantidade de funcionários. O que o Tribunal de Justiça entregou de seu fundo trilhardário, 700, 800 milhões de reais em benefício da sociedade fluminense? Construiu algum hospital? Comprou respirador? Comprou kit de intubação? Contratou médicos? Fez alguma obra? Ou então, se já que não fez nada disso, porque ficou na gestão anterior, o desembargador agora acabou de assumir, o novo desembargador acabou de assumir. Durante a pandemia a gente cobrou diversas vezes, outros órgãos se movimentaram como o Ministério Público Estadual, com o seu monumental fundo também, mas eles abriram mão de alguma coisa para ajudar. O TJ nem isso, zero. Não vem encher meu saco não. Isso aqui é dinheiro do meu 12º e o que eu arrecado aqui dentro com essas taxas, custas e por aí vai. Cartório, qualquer negócio. Então, não vem querer meter a mão no meu fundo. Então, é o seguinte, não mete a mão no fundo para ajudar o Rio. Em momento algum. Fica aí dentro, garantia de salário, garantia de benefício. Não tem crise. Nem a pandemia os fez repensar os custos, o tamanho do judiciário. Nada. Aí na hora que começa a apertar de um lado, ao invés de entregar sua parcela do tipo, olha, aumentou realmente o número de pessoas que buscam a justiça no meio da pandemia e que não pagam por isso, vamos entregar isso como parcela. Não, eles vão no órgão especial, falou, ó, tá começando a diminuir aqui alguns centavos do nosso fundo, alguns reais aqui, porque tem mais gente indo à justiça de maneira gratuita. Então vamos, não dá não, vamos aumentar a taxa aí. Aí aumenta para o que quer litigar e dobra para os outros casos. Poxa, vocês não abrem mão em nenhum momento? É só a sociedade que, é só no nosso, como diz o Datena, sociedade que não tem emprego, que cai sua renda, aumenta tudo no supermercado, blá, 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 e vocês ficam aí, solenemente,
parece que dentro de um castelo, alheios a tudo que está acontecendo na rua, na sociedade, e quando começa a apertar um tiquinho, não é nem apertar o calo não, mas começa a mudar alguma realidade, vocês já metem um projeto e mandam para a Assembleia Legislativa. Ah, pelo amor de Deus, pô, vai aumentar custas. A gente não é o mais caro, mas também essa não é a discussão. A discussão é se é para ser ou não, se é para reajustar taxa, tarifa, em meio à pandemia, pô. E não adianta você falar o seguinte, Rodolfo, mas isso é para advogado. Advogado é uma ova. Isso é para o cidadão. Você que procurou a justiça e tiver que pagar essas taxas, você que vai pagar mais. Não tem esse negócio de que o advogado vai te repassar o custo todo. Não tem esse negócio de almoço grátis. Ah, vai aumentar o combustível. Vai aumentar o combustível, eu não tenho carro. Não, vai aumentar a tua passagem. Vai aumentar o alimento que chega para você. Vai aumentar tudo. Porque o transporte, a logística, enfim, eles estão no Brasil completamente calçados no meio rodoviário. Então essa é a realidade. Não pense que estamos falando aqui para a classe dos advogados, não. É para qualquer um que buscar a justiça do Rio de Janeiro.